Bem-vindos às notícias no Jornal da Noite. O Presidente da República discursa amanhã na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando forem 15 horas de Nova Iorque e 21 de Maputo. A Assembleia Geral das Nações Unidas está a ser marcada por fortes medidas de segurança depois dos atentados registrados nos últimos dias nos Estados Unidos da América. Ricardo Machava e Isaac Langa trazem o ambiente que se vive em Nova Iorque. A América está em estado máximo de alerta. E a cidade de Nova Iorque, em particular, registra fortes medidas de segurança. As principais ruas e avenidas que dão acesso ao edifício sede das Nações Unidas estão bloqueadas. Os agentes da polícia controlam todo o movimento e, constantemente, são obrigados a dar instruções a quem é obrigado a usar vias alternativas para chegar ao seu destino. Os atentados registrados aqui em Nova Iorque e na cidade de New Jersey justificam esta presença policial. 71 anos depois da sua criação, a Organização das Nações Unidas tem desde o ano passado um novo foco, virado para a promoção de um desenvolvimento sustentável. Trata-se da chamada Agenda 2023. Com base nessa orientação, os participantes vão procurar mostrar o que está sendo feito em cada país para responder a este desafio. E o Presidente da República vai discursar esta quarta-feira na sede das Nações Unidas por volta das 15 horas locais, que serão 21 em Moçambique. Paralelamente a isso, Filipe Nyusi tem um encontro previsto com o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Trata-se de um encontro que juntou dois estadistas que não só partilham a língua, como também relações históricas e comerciais muito fortes. No final, Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas sobre a conversa com Filipe Nyusi. Foi, como sempre, muito caloroso, muito esclarecedor e sempre com a esperança que nós temos, portugueses, de que corra tudo muito bem em Moçambique. E eu tenho em particular essa esperança que corra muito bem em Moçambique, quer do ponto de vista da reconciliação interna, quer do ponto de vista da estabilização política, no quadro da Constituição das instituições, quer do ponto de vista do desenvolvimento económico e do apoio financeiro internacional. A Assembleia Geral das Nações Unidas, que junta os principais líderes mundiais, discute os objetivos de desenvolvimento sustentável, a crise dos refugiados, o terrorismo e os conflitos militares, principalmente os combates na Síria. A presente reunião é marcada pelo fim do mandato do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. No seu discurso, Ban Ki-moon exigiu o fim dos combates na Síria e acusou o regime sírio de cometer os piores assassinatos. A Assembleia Geral das Nações Unidas termina esta sexta-feira, deverá tomar posições sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável que visam erradicar a pobreza no mundo. Outras notícias. Teodato Unguana diz que o sistema de governo em Moçambique é perigoso e pode levar a uma crise de governação. O antigo ministro da Justiça defende reformas urgentes para garantir a separação de poder, despartidarização e descentralização. Para pensarmos, questionarmos. Orador de uma palestra sobre a democracia e o Estado de Direito, Teodato Unguana defendeu esta terça-feira que o modelo de governação mudou de monopartidário para multipartidário, mas o partido no poder revelou problemas de adaptação à nova realidade. Esta complexa transição traduz-se numa tensão entre o velho e o novo, numa correlação em que o velho não desapareceu totalmente e o novo não se afirmou completamente. Significa que o antigo partido único, agora nas condições do multipartidarismo, continuou no essencial a exercer o mesmo poder, mais adequando a nova Constituição à continuidade do seu poder do que adequando o poder à nova Constituição. O antigo ministro da Justiça diz ainda que o Estado de Direito Democrático é um processo inacabado em Moçambique. Nós estamos ainda num processo não acabado de transição e de edificação desse Estado de Direito Democrático. Processo que, aliás, se ressente de uma certa lentidão. Conforme referi já, desde os relatórios do MARP,
são afloradas algumas das questões que ilustram e evidenciam o estado em que nos encontramos nesse processo. E nem a circunstância de constarem destes relatórios estimulou ou acelerou o processo da sua superação. O jurista alerta que o atual sistema de governo pode conduzir a uma crise política e propõe reformas à Constituição da República. Tais reformas, segundo Teodato Ungwana, devem ser feitas sem a pressão da Renamo. Podemos chegar a uma situação, por exemplo, em que o presidente de um partido ganha as eleições, o presidente da República, mas o partido que ganha a maioria dos deputados ser outro. Então, como é que vamos governar assim? Se o presidente da República é chefe do governo, no atual sistema do governo, ele vai submeter o seu programa de governação a uma assembleia onde ele não tem maioria. Então a assembleia vai chumbar. A política é assim. Vai chumbar. Chumba, e a nossa Constituição diz o que é que acontece. A segunda, se chumba duas vezes, a segunda, o presidente pode dissolver a Assembleia. Dissolver a Assembleia para se ir a novas eleições. Ora bem, pensemos bem nas implicações disso. A revisão da Constituição sugerida por Ungwana deve incluir o aprofundamento da descentralização com a eleição dos governadores provinciais. A família do aluno que agrediu o colega decidiu quebrar o silêncio. Em exclusivo à STV, a mãe de Jaime Júlio diz que o filho é menor de idade e que agiu de forma desesperada. Contudo, condena o comportamento do aluno da Josina Machel. Silvia Ribeiro tem 49 anos de idade e é mãe do aluno que agrediu brutalmente um colega de turma na passada sexta-feira. Ela condena a atitude do filho, mas alega que este agiu em legítima defesa. O outro bate-lhe, ninguém filmou essa parte, porque não sei se foi na hora de entrada, como não sei dizer. Bate-lhe, tem aquele golpe, o meu filho começa a sangrar quando ele também, para mim, ele estava estava a reagir em legítima defesa, só que eu condeno meu filho porque ele usou faca, o tal canivete. Silvia Ribeiro diz que nenhum dos alunos teve razão e que os dois devem ser responsabilizados. Meu filho levou 10 pontos e há pessoas que confirmam que o outro é que começou a bater-lhe. Então por que esse outro menino também não está a ser acusado como ele? Porque os dois, ele é que começou e o outro estava a revidar, eu penso que é isso. Se eu dissesse que nunca usei drogas, estaria a mentir a mim mesmo. A respeito das declarações prestadas pelo filho sobre o consumo de drogas, afirma que nunca teve conhecimento de fato. Eu não confirmo porque eu não posso dizer que não nem sim, porque eu nunca vi ele com droga na mão. Porque eu, se tivesse sabido que ele andava a fumar suruma, eu era a primeira a tentar resolver. Pode ser que tenha fumado esses 6 meses que ele falou, mas eu não vi. No entanto, Silvia diz estar assustada com o tratamento que o filho está a receber, visto ter 17 anos de idade, tal como atesta este bilhete de identidade pertencente a Keilin Jaime de Ribeiro Júlio. O tratamento que o menino está a ter não é digno, porque ele só tem 17 anos. Disseram não, ele é maior criminalmente. Eu disse, mesmo que seja maior criminalmente, ele tem que ser tratado assim. Inclusive, houve um polícia, que eu não sei quem é, porque ali apareciam muitos na esquadra. Virou-se para mim numa manhã, quando estava a tirar para dar a matar bicho, diz-me assim, é esse que matou, esse assassino. Eu virei para a polícia, eu disse, o senhor afirma que ele é assassino porque matou alguém. Disse o outro está em casa. Tiveram alta no mesmo dia, na sexta-feira. No Hospital Central. Tiveram alta os dois. Entretanto, o aluno que agrediu o seu colega com recurso a um canivete foi hoje transferido da 2ª Esquadra para a cadeia civil. Jaime Júlio foi interrogado por um juiz do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que decidiu mantê-lo em prisão preventiva.
O aluno da 10ª classe poderá responder pelo crime de ofensas corporais voluntárias previsto no artigo 172 do Código Penal, que prevê penas de prisão de 2 a 8 anos. Depois dos tumultos de ontem, iniciou na tarde de hoje o pagamento de subsídios aos trabalhadores contratados para registro e distribuição de redes mosquiteiras na cidade de Nampula. Pelos transtornos, a organização decidiu aumentar o valor dos 400 para 800 meticais. Iniciou na tarde desta terça-feira o pagamento das 1.300 pessoas contratadas pela Malária Consórcio em parceria com o setor de saúde para o trabalho de registro e distribuição de redes mosquiteiras na cidade de Nampula, uma ação que ocorre um dia depois de se terem manifestado contra atrasos dos respectivos subsídios. Facto curioso é que os valores monetários prometidos passaram de 400 para 800 meticais. Hoje está tudo bem, já recebemos 800 meticais, o que nós não esperávamos. Estou muito agradecida por a saúde nos dar a oportunidade de não nos pagar. Estou muito agradecida. Entraram na cadeia por causa disso, é uma coisa que eles não podiam fazer. Porque nós já fomos prometidos na formação que íamos receber a via M-Pesa. Por isso nós outros estávamos seguros, estávamos em casa. Outros nos surpreenderam. Aquilo que nos falaram, não é isso que nos deram. Subiu mais. E como é que sente? Eu senti feliz. Em relação ao incidente de ontem? O acidente de ontem, eu como não estava presente, quando eu vi na entrevista na STV, eu senti vergonha. Aquilo ali é vergonhoso. Falta de um dia só, não é questão de fazer greve daquela forma, até ferir os outros. Doris Zaina, diretora do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, avançou que, ultrapassada a situação, o arranque do projeto está dependente da chegada do material para o efeito. Os valores já estão disponíveis, todas as pessoas estão a ser pagas num valor de 800 meticais. Esta alteração, a que se deve? Não tenho uma explicação assim. Acho que a Malária Consórcio pode detalhar um pouco mais, mas por aquilo que eu percebi, parece-me que era um valor de 200 para o lanche e 200 para o almoço. Então totalizava 400 meticais por dia. Quando é que arranca o projeto? Ainda estamos à espera de algum material, estão a faltar algumas fichas, algumas camisetes. Assim que tudo estiver pronto, as atividades vão começar. Informações não confirmadas indicam que os 10 membros deste grupo, detidos ontem pela polícia, ainda não foram restituídos à liberdade. Cerca de 11.000 pessoas correm risco de vida por estarem a habitar num local com solos desconfigurados na zona de Chibuabuari, próximo do local onde 3 pessoas morreram soterradas esta segunda-feira na cidade de Pemba. É uma situação deplorável como vivem cerca de 11.000 pessoas da unidade residencial de Chibuabuari, mesma área onde esta segunda-feira 3 pessoas morreram e outra ficou ferida na sequência do desabamento da terra quando extraíam areia nos escombros próximo à lixeira. São centenas de casas construídas em solos configurados que a qualquer altura podem desabar ou sofrer alteração se a terra desmoronar. Os moradores têm noção do perigo, mas o que não tem é onde morar, segundo disseram a nossa reportagem. Está abaixo, é só assim mesmo, da maneira como o povo está muito apertado, nem espaço na UA, nem para fazer casa, e por isso está a acontecer isto aqui. Gostaríamos o governo vir levar, ir no outro sítio para nos dar qualquer pode ser o treino. A governadora de Cabo Delgado deslocou-se na tarde desta terça-feira ao local onde morreram as 3 pessoas por desabamento e visitou as casas ao redor, construídas em solos que a qualquer momento podem desabar. Na ocasião, Sirimia da Silva desafiou autoridades municipais e do governo distrital de Pemba a acelerarem o processo de transferência das famílias desta zona para áreas
mais seguras. Julgamos importante que a administração e o município coordenem para que situações desta natureza não voltem a acontecer. Na interação com os moradores, a governante apelou para que colaborem com as autoridades para saírem desta zona de perigo. Para subir para casa escorrega muito, não é isso? Então pronto, temos que viver num sítio melhor. Está bem? Quando vier o município dizer tem que mudar por causa de crianças. Quanto às 3 vítimas mortais do desabamento desta segunda-feira, um corpo foi enterrado na cidade de Pemba e outros 2 foram trasladados para os distritos de Ancoabe e Montepuez, num processo que contou com o apoio do Conselho Municipal de Pemba. O Ministro do Interior defende necessidade de identificação e mapeamento de locais propensos à ocorrência de crimes como forma de os combater. Basílio Monteiro fala sobretudo de raptos e ataques armados atribuídos a Renamo. Os raptos, ataques armados atribuídos a Renamo e a criminalidade no geral são o principal pretexto para que membros sêniores da Polícia da República de Moçambique sentem-se nesta sala para debater mecanismos de controle da situação. Falando na abertura do 16º Conselho da PRM, o Ministro do Interior apelou aos dirigentes da corporação a pautarem pela identificação e mapeamento das zonas de risco como melhor forma de combater os raptos. A ocorrência esporádica de raptos em algumas cidades do nosso país chama a atenção para a necessidade do contínuo aprimoramento das técnicas para o enfrentamento exitoso deste tipo de crimes e outros. Um comandante que dirige uma província deve mapeá-la, deve usar todas as valências, as pessoas idôneas, as fontes, as pessoas de confiança, reconhecer os locais que servem de cativeiro, por forma que o cidadão vítima do sequestro seja rapidamente resgatado. Aliás, a mesma estratégia de mapeamento, segundo o Ministro, deve ser também aplicada em relação aos ataques armados que o dirigente acredita serem protagonizados pela Renamo. Quando se refere que o bandido armado assaltou viaturas que estavam a circular em Nhamitanga, assaltou uma vez, perseguimos, assaltou a segunda vez, perseguimos, assaltou a terceira, nós estamos a ser proativos. Localizado o ponto, temos que tomar medidas proativas. Este ponto tem de ser livre de ação de banditismo. Por seu turno, o comandante-geral da PRM disse que a situação criminal reduziu este ano, quando comparado com o ano passado, mas prometeu mais vigilância para controlar cada vez mais a situação. De janeiro a agosto do presente ano, comparado com o igual período de 2015, houve uma redução em 1.071 casos, correspondente a 6,8%. Não obstante a redução, os sinais sobre o sentimento de insegurança preocupam o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. Ainda durante a abertura do 16º Conselho da PRM, que decorre sob o lema PRM, aperfeiçoando-se para melhor servir, foram atribuídas medalhas de mérito ao antigo Comandante-Geral da Polícia, Jorge Callow, e Luís Jani Maguez, o primeiro comissário adjunto da Polícia na reserva. O evento termina esta quarta-feira. O Governo atualizou hoje a situação de emergência nas províncias afetadas pela seca e insegurança alimentar e nutricional no país. Os dados indicam que há uma ligeira redução de casos de insegurança alimentar. Os dados foram anunciados em conferência de imprensa no final da 32ª sessão ordinária do Conselho de Ministros. A situação de insegurança alimentar, entretanto, tem estado a melhorar no período de março a agosto, tendo reduzido de cerca de 1,5 milhão de pessoas afetadas para cerca de 1.423.000 pessoas sofrendo de insegurança alimentar. Em termos de desnutrição aguda, em crianças menores de 5 anos, as províncias mais afetadas são as províncias da Zambésia, a província de Cabo Delgado, a província de Nampula e a província de Sofala. Sobre a situação da seca, o governo traçou a meta do número de pessoas a serem assistidas ao longo do mês em curso. Continuam as ações de assistência humanitária no âmbito da seca, estando prevista assistência a 800.000 pessoas no mês de setembro. Nesta sessão, o governo aprovou, dentre outras, a resolução que cria entrepostos comerciais de diamantes, metais preciosos e gemas nas cidades de Maputo e Nacala.
A Bolsa de Mercadorias de Moçambique assinou hoje um memorando de entendimento com a sua congênere de Mumbai, Índia. Este memorando permite exposição internacional de produtos produzidos em Moçambique. A Índia tem mais de um século no que diz respeito a avanços da tecnologia, sobretudo na transação de mercadorias. Diariamente, este país coleta cerca de 10 bilhões de dólares inerente à transação de mercadorias. O gráfico que se pode ver ilustra claramente aquilo que Mumbai, por exemplo, onde nos encontramos, consegue, portanto, coletar todos os dias. Isto porquê? Porque este país investiu seriamente na tecnologia. A Bolsa de Mercadorias de Moçambique assinou na Índia esta terça-feira com a Bolsa de Mercadorias de Mumbai memorando de entendimento que visa consolidar o mercado bolsista do nosso país. Com este acordo, as duas partes poderão explorar as possibilidades de transação de mercadorias nos dois países. Através deste acordo, os técnicos da Bolsa de Mercadorias de Moçambique poderão aprender com a experiência de sucesso que é a experiência do MCX. Neste momento, a MCX pontifica-se como a quarta maior bolsa de mercadorias do mundo, no qual Moçambique se orgulha de fazer parte agora de um dos afiliados e de dos parceiros especiais da MCX. O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias de Moçambique fala de principais vantagens do acordo assinado. Igualmente, os commodities moçambicanos agora passam a ter acesso a um mercado maior, uma montra maior, porque podem ser transacionados aqui na Índia, através da Mumbai Commodity Exchange, o que isso por si só lhes confere uma maior valorização destes commodities, contribuindo desta maneira para que a renda dos produtores moçambicanos, especialmente dos camponeses, ganhe outros números, portanto passam a ter outra valorização e aumenta a sua renda pessoal. To our distinguished guests from Mozambique and to all our friends, it is indeed an honor for us at MCX. Índia e Moçambique são dois países irmãos, por isso é uma honra a assinatura deste memorando de entendimento. A Bolsa de Mumbai levou muito tempo para se firmar no mercado internacional. Julgamos com o nosso apoio, a Bolsa de Mercadorias de Moçambique poderá ter vantagens significativas. E se Moçambique quiser, portanto, ganhar espaços galopantes inerente ao controle da transação de mercadorias por vias eletrónicas, terá que investir seriamente, quer no sistema informático, quer também no pessoal qualificado, por forma a trazer robustez nos recursos que são transacionados no nosso país. Com imagens de Elton Simbani, Jorge Marcos, STV, a partir de Mumbai, na Índia. No próximo bloco, dezenas de pessoas morreram ontem durante manifestações contra o atraso da marcação das eleições no Congo. São notícias para acompanhar depois do intervalo. Até já. Esta quarta-feira, o Estádio Nacional do Zimpeto recebe o duelo entre o Machacane e o Ferroviário da Beira. Os locomotivas de Chivava estão na corrida pelo título e o Machacane luta por terminar a época em glória. As emoções da jornada única de Moçambola serão vividas na STV Notícias. As análises e comentários ao mais alto nível. Quarta-feira, às 17h30. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com o apoio da ZAP. À quarta-feira, às 23h, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções.
Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. O debate da nação desta semana aborda os desafios associados ao processo de reassentamento no país. O denominador comum de todos esses reassentamentos é o incumprimento das promessas, o desrespeito pela legislação. No terreno tem havido lacunas de comunicação, um aspecto essencial neste exercício. O trabalho de empoderamento das comunidades para que elas saibam, conheçam os seus direitos e deveres em processos de negociação para o reassentamento é encarado por alguns atores, mesmo governamentais, não, digamos que de boa maneira. O grande problema é saber se a questão do reassentamento continua a ser problema ou não. Numa sociedade como a nossa é muito complicado e é um grande risco compensar monetariamente as famílias. Eu não partilho da mesma ideia. Nós temos vários focos de conflitos relacionados com o processo de reassentamento. Digamos que os princípios palmas da nossa fala. Quais são os desafios em relação ao processo de reassentamento? A não perder esta quinta-feira às 23 horas, aqui na STV Notícias. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país.
Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Em Inhambane, mais de 900 empresas pararam de canalizar as suas contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social. Destas empresas, apenas 100 estão a regularizar a sua situação e o INSS deixou de receber cerca de 34 milhões de meticais. O Instituto Nacional de Segurança Social em Inhambane deixou de coletar cerca de 34 milhões de meticais de contribuições depois que mais de 900 empresas deixaram de canalizar o valor para a segurança social dos seus trabalhadores. Para evitar que os trabalhadores sejam colhidos de surpresa, a delegada provincial do INSS em Inhambane diz que há mecanismos para o mesmo se informar da sua situação contributiva, mas reconhece que o número de interessados ainda é muito aquém do desejado. O trabalhador tem a possibilidade de aproximar-se ao INSS a qualquer instante, aos nossos balcões, tentar perceber qual é a sua situação contributiva. Podem solicitar a instituição para imprimir, fornecer um documento no qual vem reportada toda a sua carreira contributiva. E aí podemos aferir se efetivamente entram contribuições ou não. E nós como instituição, fazemos a empresa como se fosse um trabalho normal de rotina e tentamos persuadir a empresa a remeter contribuições para o sistema. Por outro lado, Nura Remani diz que há ações em curso com vista a recuperar os valores das empresas devedoras, medidas que incluem cobranças coercivas a nível judicial, mas até aqui apenas 100 destas empresas estão a regularizar a sua situação. Temos também agendado encontros com a Procuradoria e com o Juízo das Execuções Fiscais por forma a tornar mais célere os processos de cobrança da dívida na província. Durante o primeiro semestre, nós realizamos 416 expensões e remetemos às execuções fiscais 52 certidões de relaxe para um valor de 4 milhões de meticais. Foram celebrados novos acordos e durante este período também foi possível recuperar 2.493 meticais, 2 milhões, o correspondente a 100 empresas. Mais de 4.000 empresas estão inscritas no Sistema de Segurança Social a nível da província de Inhambane, que conta atualmente com 52 mil beneficiários. Destes, cerca de 400 já estão a beneficiar das pensões de vários tipos. Ainda em Inhambane, mais de 30 famílias queixam-se de terem perdido os seus eletrodomésticos devido a problemas no fornecimento de corrente elétrica. A fraca qualidade da corrente elétrica no bairro Malé 3, na cidade de Inhambane, deixa mais de 30 famílias agastadas com a empresa Eletricidade de Moçambique. Dizem que durante todo o dia não conseguem ligar os seus eletrodomésticos e o cenário estende-se já desde 2011. Compramos em 2013. 2013? Sim. E de lá até cá nunca usou? Não. A senhora Cacilda Ernesto, por exemplo, comprou este congelador em 2013, mas de lá a esta parte nunca usou devido à situação. Eu tenho congelador, mas não sai. Não consegue ligar? Não. Quando liga, o que é que acontece? Quando liga, está a se desligar. Sim. E televisão? Televisão aceita a partir das 23, 0 horas. Está muito franco, muito franco mesmo. Não dá para ligar nada, congelador, geleira, não dá para ligar. Só liga o televisor, aí vê o televisor faz... apaga-se. Eu comprei um congelador em 2011, até hoje não funciona, cada corrente. Nenhum aparelho também não aceita. Sim. E quando anoitece, como é que vocês fazem para ver? Usamos telefones, aquelas lanternas de telefones apenas. O televisor é muito difícil ligar, nem para engomar, nem para ferver, por chaleira, caso de chaleira, não conseguimos. Só às vezes aquela das 23. Aliás, a fraca qualidade da corrente elétrica já causou perdas de eletrodomésticos nesta zona, segundo relatam os clientes daquela empresa. Explodiu mesmo aí o quadro. Então queimaram o digestor. Aconteceu isso aí às 0 horas. Queimou um congelador e televisor. Sim. Também no outro vizinho também queimou o congelador. Queimaram ferro e chaleira elétrica. As nossas fontes contam ainda que já tentaram por várias vezes resolver o problema junto à EDM, mas de lá a esta parte
a situação prevalece. Falou uma vez, disse que havemos voltar, vir saber como é que vai resolver sobre energia, mas nunca mais aparece. Prometeu montar um PT na zona, um bairro Meletris, mas até hoje não. Só promessas, mas pronto. Nós acreditamos que o governo vai fazer alguma coisa por nós. Até o fecho desta reportagem, a STV tentava ouvir a empresa Eletricidade de Moçambique, que entretanto não mostrava disponibilidade para reagir em torno do assunto. Mais de 30 novos projetos turísticos irão entrar em funcionamento até finais do próximo ano, a nível da província de Nampula, num investimento global de cerca de 1,7 mil milhões de meticais, segundo deu a conhecer o diretor provincial da Cultura e Turismo. De acordo com o diretor provincial da Cultura e Turismo, cerca de 30 novos projetos turísticos que estão em construção nos distritos de Malema, Ilha de Moçambique, Memba e a cidade portuária de Nacala, no investimento global de 1,7 mil milhões de meticais, vão de certa forma reduzir a demanda que a província de Nampula vem registrando nos últimos anos, sobretudo durante a quadra festiva. Já temos em carteira, por exemplo, a previsão da abertura de 3 novos empreendimentos na Cala Porto, né? Um deles abriu já a quando da realização da Feira de Gemas, Pérola, né? de Nacala. Então, são alguns projetos que estão a acontecer nessa província. Nós, como governo, né? como Estado, há um empreendimento que estamos a construir em Memba, no âmbito do projeto Escapulana. Estamos a construir, a ideia é este ano concluir e prever a sua inauguração até o final do ano. O volume de investimento que está sendo alocado para a província de Nampula na área de turismo acontece numa altura em que o setor está a registrar uma redução considerável do fluxo de turistas devido à situação político-militar que se registra a nível da região centro e nos outros pontos do país. O conflito armado contribui para esse fator de redução do número de turistas da nossa província, porque as pessoas já não podem vir de carro como normalmente vinham, né? Já os meios aéreos, toda a gente sabe que viajar de avião é um pouco caro. Mas também a crise financeira global. De referir que dos cerca de 80 mil turistas esperados este ano a nível da província de Nampula, perto de 50 já escalaram a este ponto do país, e isso quando faltam um pouco mais de 3 meses do fim de ano. Notícias internacionais. Dezenas de pessoas morreram ontem durante manifestações contra o atraso da marcação das eleições no Congo. Os manifestantes querem a saída do atual presidente do poder e exigem novas eleições para dezembro deste ano. Os dados oficiais avançados pelo Ministério do Interior da República do Congo indicam que 17 pessoas morreram em Kinshasa na sequência dos confrontos registrados esta segunda-feira contra a continuidade no poder do presidente Joseph Kabila. Entretanto, a oposição congolesa garante, de acordo com a imprensa internacional, que pelo menos 50 pessoas foram mortas depois de apelar a manifestações contra o atual presidente do Congo. Os confrontos envolveram populares e autoridades policiais. Tivemos que nos defender e defender outros civis, disse o porta-voz da polícia congolesa, Moana Puto, que afirmou que um dos agentes morreu queimado em plena via pública. Os protestos no Congo surgem pelo fato das eleições ainda não terem sido marcadas, sendo que o mandato do atual presidente termina em dezembro deste ano. Joseph Kabila está na presidência do Congo desde 2001 e, pela Constituição do país, não poderá manter-se no poder após o fim do presente mandato. No entanto, em meados de maio, o Tribunal Constitucional emitiu uma autorização para que Joseph Kabila se mantivesse no poder caso as presidenciais não fossem organizadas até ao fim do seu mandato. Donald Trump critica a abertura aos refugiados por parte dos Estados Unidos da América e diz que as atuais políticas abrem espaço para fraco controlo na entrada de terroristas. Falando num comício na Flórida, Donald Trump disse que os ataques que se registram nos Estados Unidos só são possíveis graças às políticas do governo de Barack Obama sobre a imigração. Temos um sistema de imigração demasiado aberto, com falhas na verificação e seleção das pessoas e das famílias que entram no nosso país. Vimos de que forma o sistema falha e deixa entrar nos Estados Unidos determinados indivíduos que ameaçam todos os cidadãos norte-americanos, diz Donald Trump.
Já a adversária Hillary Clinton, candidata dos democratas, diz que o caminho é o reforço da vigilância. Clinton não se mostra a favor da eliminação das atuais políticas sobre os refugiados. Refira-se que os Estados Unidos já detiveram um suspeito do ataque à bomba registrado na madrugada de sábado em Nova Iorque. O Machaquén já trabalha para a recessão ao Ferroviário da Beira na partida de amanhã, a contar para a 26ª jornada do Moçambola 2016. São notícias para acompanhar depois do intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas: 33 graus de máxima para Maputo, capital do país, e 16 de mínima. Xaxai terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 18. Inhambane, 29 de máxima e 18 de mínima. No centro do país, a cidade terá uma máxima de 35 graus e uma mínima de 19. 28 graus de máxima para Chimoio e 14 de mínima. Beira terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 20, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 20. Na região norte do país, a cidade de Mexinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 12. 29 graus de máxima para Pemba e 20 de mínima. E, finalmente, a cidade de Nampula terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 19. Até já.